dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo esse vídeo. Esse vídeo é mais um vídeo de matemática para o canal Matemática Top, um vídeo sobre geometria analítica, voltada para os alunos do terceiro ano do ensino médio, e hoje nós iremos fazer uma revisão sobre coeficiente angular, tá? Voltado aí para o estudo dos alunos do terceiro ano. Tá? Então, o coeficiente angular é o número que determina a inclinação ou declividade de uma reta qualquer. O que seria essa inclinação ou declividade, tá? Vamos imaginar uma reta subindo nesse sentido aqui, tá? Então, o coeficiente angular ele vai determinar o quanto que essa reta está inclinada. Vamos supor que essa nossa caneta vermelha seja uma reta, tal, e ele vai determinar a inclinação da reta, observando, pessoal, que é sempre no sentido anti-horário, tá? Ela sempre vai subir nesse sentido, anti-horário, tá? A inclinação da reta, ela é sempre no sentido anti-horário. E nós vamos usar para determinar o nosso coeficiente angular a letra M de Maria, tá? Alguns livros vão trazer a letra A, mas nós vamos aqui nos nossos estudos usar a letra M, tá? Ok? E no estudo de coeficiente angular, existem 4 situações. A primeira situação é quando ele é indefinido. A segunda situação é quando ele é nulo. A terceira situação é quando ele é positivo. E a quarta situação é quando ele é negativo. Tá? Então vamos ver aqui o nosso primeiro caso, quando ele é indefinido. Tá? Então o primeiro caso aqui, ó, quando ele é indefinido, tá? Primeiro caso, quando ele é indefinido, né? A classificação, né? Indefinido, quando a reta está na vertical, formando um ângulo de 90 graus com o eixo X. Então, eu vou ter uma reta na vertical e essa reta vai formar um ângulo de 90 graus com o ângulo X, ok? Desse jeito aqui, ó. Vamos observar esse gráfico aqui, tá? Olha esse gráfico. Então, ele tem um plano cartesiano aqui, tem um plano cartesiano Y e X, e eu tenho uma reta R. Eu tenho uma reta R que ela está cortando aqui o eixo X. Observe que aqui, ó, no eixo, quando ela faz aqui, ela forma um ângulo de 90 graus, tá? Então, observe, né? Então, nesse caso, a gente vai dizer que R é perpendicular, lembrando que esse símbolo aqui, esse Tzinho de ponta cabeça, significa perpendicular a X. Então, quando uma reta R for perpendicular ao eixo X, nós vamos dizer que o coeficiente angular dessa reta é indefinido, tá? E nós temos aqui, ó, nosso M, coeficiente angular, ele é igual a tangente de 90 graus. E nós já sabemos, né? Vocês já viram isso no segundo ano do ensino médio, que a tangente de 90 graus, ela é indefinida, né? Podemos usar esse Ezinho aqui ao contrário, tá? Então, é indefinido. Então, como que eu classifico isso daqui? Como indefinido. Então, toda vez que você encontrar uma reta na vertical, formando um ângulo de 90 graus com o eixo X, tá? O coeficiente angular dele é indefinido, tá? Indefinido. Vamos escrever aqui, ó. Indefinido. Ok? Reta na vertical, o nosso coeficiente angular ele é indefinido. O nosso segundo caso é quando ele é nulo, tá? E quando que isso acontece? Quando a reta está na horizontal, onde não há ângulo entre a reta e o eixo X, né? Ou quando a reta é paralela ao eixo X. Aqui, ó. Quando a reta R for
paralela, essas duas barrinhas significam que ela é paralela ao eixo X, né? Então, observe o gráfico. Tá? Eu tenho o mesmo plano cartesiano e eu tenho uma reta na horizontal. Observe que ela é paralela ao eixo X, né? Então, neste caso, nós vamos dizer que o coeficiente angular, o m, ele é igual a tangente de 0 graus. E nós sabemos que a tangente de 0 graus é igual a zero. Então, nós vamos dizer que o nosso coeficiente angular, nesse caso, ele é nulo, tá? Nulo, tá? Ou igual a zero, ok? Recapitulando, né? Reta na horizontal, coeficiente angular é nulo, tá? Reta na vertical, coeficiente angular indefinido, ok? Vamos virar por aqui. O nosso terceiro caso é quando ele é positivo, né? Quando que isso acontece? Quando a reta tiver uma inclinação menor, ó, menor não, maior, olha eu falando errado. Quando uma reta tiver uma inclinação maior que 0 graus e menor que 90, ou seja, não é zero, ela é maior que zero, né? E menor que 90. Então vamos observar esse gráfico aqui. Olha, tem um plano cartesiano, né, y e x, e eu tenho uma reta t cortando, e eu tenho um ângulo alfa aqui. Observe esse ângulo alfa. Observe que ele está entre 0 e 90. Então, qualquer reta que estiver aqui no primeiro quadrante, né, ela é positiva. Se a reta cortar aqui no primeiro quadrante e ela for crescente, positiva, porque está entre 0 graus, né? Nós vamos dizer que aqui, ó, nós vamos dizer que aqui é 0 graus e aqui é 90 graus. Então, se ela estiver entre 0 e 90, essa reta é positiva. Esse coeficiente angular, melhor dizendo, é positivo. Positivo, tá? Qualquer grau entre 0 e 90, ou seja, ele não pode ser 0, tem que ser tipo 0,0001, né? Maior do que 0 e menor do que 90. Então, maior que 0, menor que 90 graus, ela é positiva. Ok? E nós temos uma definição aqui, ó. Coeficiente angular, para esse caso, quando a tangente for maior do que 0, tá vendo? Maior do que 0 e a tangente menor que 90. E aí nós vamos dizer que ela é positiva, ok? O nosso quarto caso é quando essa reta, quando esse coeficiente angular, ele é negativo. Quando que isso acontece? Quando a reta tiver inclinação menor, ó, maior. Quando essa reta tiver inclinação maior que 90 graus e menor que 180 graus, tá? Então, quando ela tiver uma inclinação maior que 90 graus e menor que 180. Então, vamos observar esse gráfico. Tem um plano cartesiano, x e y, e observe que eu tenho uma reta V cortando esse plano cartesiano, ó. Observe o ângulo, aquilo que eu falei, sempre no sentido anti-horário. Então, o ângulo saindo daqui, ó, observe que esse ângulo, ele é maior do que 90 graus, né? Ok? Se a gente traçar uma reta aqui no meio, ó, tá, ó, a gente vai observar que esse ângulo, ele é maior do que 90 graus, né? Ou seja, quando essa reta ela for no sentido aqui, ó, do segundo quadrante, então nós vamos dizer que ela é negativa. Então observe, se a reta estiver nesse sentido, nós vamos dizer que ela é negativa e decrescente, né? Porque ela começa daqui, nesse sentido, né? Ó, sempre da esquerda para a direita, tá? Ó, sempre da esquerda para a direita, né? É uma reta decrescente com coeficiente angular negativo, tá? Então aqui, ó,
Nosso coeficiente angular ele vai ser negativo. Ok? E nós temos uma definição aqui. Coeficiente angular negativo, né? Quando a tangente for maior que 90 graus e a tangente for menor que 180 graus. Ok? Beleza. Vamos só dar uma recapitulação aqui, ó. Vou pegar essa folha aqui. Tá meio de improviso, né? Vou pegar uma régua aqui rapidinho. Tá, então nós temos aqui os casos. Tá, ó. Vamos fazer assim. Tá? Desenho esse plano cartesiano aqui. Então, ó, se eu tiver uma reta R assim, né? Ele é indefinido. Indefinido, ok? Se eu tiver... Deixa eu desenhar outro plano aqui embaixo. Bem rapidinho para a sala não ficar muito grande, né, gente? Se eu tiver uma reta assim na horizontal, ó, uma reta R, vamos chamar aqui de S, na horizontal, né? S paralela ao eixo X, né? Ó, essa reta aqui, nós vamos dizer que ela é nula, tá? Nula. Nula. O coeficiente angular é nulo, tá? Se eu tiver bem rápido, para o vídeo não ficar grande, né? Isso cai muito. Na análise gráfica no Enem, cai demais. Se eu tiver uma reta assim, observe, passando aqui no primeiro quadrante, uma reta RS, uma reta T, assim, ó, com um ângulo aqui, ó, o ângulo alfa menor que 90 graus, nós vamos dizer que essa reta é positiva. Esse coeficiente angular é positivo. Ok? E se eu tiver o nosso último caso, recapitulando, para a gente seguir a aula, já estamos com 12 minutos de vídeo, né? Nesse caso, que a reta é assim, pessoal, ó, com um ângulo aqui, um ângulo alfa aqui, ó, uma reta V, tá? Ó, nesse caso é negativo. Tá? Então, ó, recapitulando. Desse jeito, indefinido. Desse jeito, o coeficiente angular é nulo. Desse jeito, é positivo e a reta é crescente, tá? Ó, da esquerda para a direita, tá? Crescente. E desse jeito, né, ó, saindo aqui do segundo quadrante para o quarto quadrante, ela é negativa e é um coeficiente decrescente, tá? Negativo, negativo, positivo, indefinido, nulo. Ok? Olá. Então, pessoal, essa daqui é a fórmula que a gente vai usar para calcular o valor do coeficiente angular, tá? Então, ó, M minúsculo, tá? Não é maiúsculo, igual a YB menos YA, tudo isso dividido por XB menos XA, tá? Essa fórmula nós temos que saber, né? Ó, é YB menos YA dividido por XB menos XA, tá? Então os exercícios eles vão nos dar dois pontos, um ponto A e um ponto B, né? E aí a gente tem que buscar na fórmula. Vamos um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho esses pontos aqui, ó. Ponto A valendo 5 e 8, tá? E o ponto B valendo 3 e 4. Tá? E eu quero encontrar o coeficiente angular, tá? Então, a fórmula diz YB menos YA, certo? Então, vamos determinar quem é YB e quem é YA, tá? Então, ó, ponto A, então aqui é Y, aqui é X, aqui é X
e aqui é y. Tá? Então, quem é o YB e YA? Ora, a fórmula nos diz YB menos YA. Então, ó, YB, ó, ponto B, quem é o Y? 4. Né? Então, eu venho aqui e coloco 4 menos YA. Então, ponto A e o Y, que é o 8. Dividido por XB, 3, menos XA, que é 5. Quanto que vai dar isso? Ora, 4 menos 8 é menos 4. 3 menos 5 é menos 2, né? Menos 4 dividido por menos 2, isso daqui é igual a 2. Então, ó, assim que a gente encontramos o nosso coeficiente angular, tá? Desta forma, usando a fórmula, ok? Então vamos para uma... Olá, vamos para mais um exemplo aqui, né? Onde os exercícios também podem cobrar, né? Os vestibulares podem cobrar o conhecimento de coeficiente angular desta forma. Dados pontos, encontre o coeficiente angular, né? O nosso M, e diga a qual quadrante ele pertence. Tá? Então eu tenho os pontos, né? Ele me deu ponto, os pontos A valendo 0, 0, B valendo 6 e 3. E aí a gente vai usar a nossa fórmula de coeficiente angular, né? Que é o quê? M YB menos YA dividido por XB menos XA. Então vamos identificar aqui quem é quem. Tá, YB, né? Ó, eu tenho aqui X e Y, X e Y, né? Ó. Então, ponto A, XA, YB, ponto B. Não, ponto A, XA, YA, ponto B, XB, YB. Tá ok? Então, YB, ponto B, YB, 3. Menos. YA, ora, ponto A, YA. XB, ponto B, né? XB, então ponto B, XB, 6. Menos XA, ponto A, e XA, que é 0. Então, 3 menos 0, 3. 6 menos 0, 6, tá? Ele pode te dar essa resposta, mas observe que aqui a gente pode simplificar, né? Então eu vou dividir tudo isso aqui por 3. Eu vou dividir aqui também por 3, tá? Então 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Tá, ó. Ok? Ou ele pode te dar isso aqui também em número decimal, assim, 0,5. Tá? Essa seria a resposta desse exercício. Então o nosso coeficiente angular é 1/2 ou, em forma decimal, 0,5. Ok? Um segundo exemplo, né? Ó, eu tenho o ponto A valendo 3 e 1, o ponto B valendo 0 e menos 2, né? Vamos escrever a fórmula. Y igual a YB menos YA dividido por XB menos XA. Então vamos identificar quem é quem. YB, YB, menos 2. Menos 2, não é 3. Ok. YA, ponto A, YA, menos 1. XB, ponto B, o X, 0. E XA, 3. Então, menos 2 com menos 1 é menos 3. 0 com menos 3 também é menos 3. Ok? Então, menos 3 dividido por menos 3 igual a 1. Tá?
Então, nosso coeficiente angular é igual a 1. Ok? E se eu fosse calcular o ângulo, né? Pedisse o ângulo, eu ia achar que esse ângulo aqui é o ângulo de 45 graus, né? Que é a tangente de 45 graus. Também é a mesma coisa. Um próximo exemplo, né? Ponto A, 0, 0. Ponto B, 1 e raiz quadrada de 3. Então, escrevendo a fórmula, tá? Lembrando que nós estamos encontrando o coeficiente angular, y não, gente. Olha, m igual yb menos ya dividido por xb menos xa, ok? Então, quanto que vai valer o aí? yb, raiz de 3, ya 0, xb 1 e xa 0. Então, raiz de 3 menos 0 é raiz de 3. 1 menos 0 é 1. Então, nosso coeficiente angular, nesse caso, ele é igual a raiz quadrada de 3. Uma outra forma que os vestibulares ou Enem pode te cobrar é da seguinte forma, tá? Exercício de número 3, ou exemplo, né? Como se preferir. Determine o valor de A, determine o valor de A das coordenadas. Aí ele deu o ponto A valendo 4 e 9, o ponto B 6 e A, né? Sabendo que seu coeficiente angular é igual a 9. Então, observe, ele deu para a gente as coordenadas do ponto A e ponto B, deu para nós o valor do coeficiente angular, a nossa letra M, e ele quer saber o valor de A. Tá? É o que ele quer que a gente calcule, o valor do A, né? Então, vamos escrever a fórmula e começar a substituir os valores, né? M igual yb menos ya dividido por xb menos xa. Agora vamos substituir os valores, né? Ó, observe que o m é o nosso coeficiente angular e ele já deu para a gente dizendo que era 9. Então eu vou substituir aqui o 9. Ok? Ok. O nosso yb, ponto B, x e y. Então é o A. É o que ele quer que nós encontremos, né? O valor que nós encontramos. Então, vou colocar aqui o A menos YA, que é 9. XB, 6. XA, 4. Não estão vendo, né? Então, o que eu fiz? Ó, YB é o A, menos YA, que é o 9. XB, 6. E o XA, 4, tá? Da onde que eu tirei esse número? Então, vamos resolver aqui. Primeiro eu vou resolver aqui, ó. Então, eu vou copiar o 9 que está aqui. E que não tem como resolver ainda, né? Que é o A menos 9. 6 menos 4 é 2. Ok? Foi isso que eu fiz resolver. Ó, o 9 eu mantive. 6 menos 4, 2. E aqui em cima a gente manteve. Agora, como esse 2 está dividindo, eu vou passar ele para cá multiplicando. Tá? Ficando assim. 9 que multiplica 2 igual a A menos 9. Agora, 9 vezes 2 igual a 18 menos 9. Ok?
Como o 9 aqui está subtraindo, eu vou passar ele para lá somando. Então vai ficar 18 mais 9 igual a 18 mais 9, 18 mais 9, quanto que é? 27. Então o A vale 27. Nosso A vale 27. Ok? Muito simples, né? Ó, ele deu o valor do M, queria saber o valor do A. Então a gente só substituiu. E aí achamos o valor de A igual a 27. Um outro modo, né, um modo mais simples que eles podem te cobrar é da seguinte forma. Encontre o coeficiente angular das retas abaixo. Então ele vai te dar algumas equações, né, e que você encontre o coeficiente angular. Então no caso aqui nós temos a equação reduzida, tá? Y igual a 12x mais 7. O coeficiente angular, ele é sempre o número que multiplica o x. Então ele é sempre o número que está do lado do x, tá? Na equação reduzida, pessoal. Então, na equação reduzida, o nosso coeficiente angular, ó, nós temos o x aqui e temos esse número aqui. Ó, x, esse número. Então, o coeficiente angular vai ser esse cara aqui, tá? 12. Ok? É sempre o número que está do lado do x, tá? Na equação reduzida. Nesse outro exemplo B, eu tenho y igual a 27 menos 5 raiz menos raiz quadrada de 5x, né? Então quem é o nosso coeficiente angular? Então o m vai ser igual ao menos, né? Menos a raiz quadrada de 5. Por quê? Tá do lado do x. Ó, lembra? Isso aqui tá do lado do x. Muito fácil, né? Eles podem ter esse exemplo. Y igual a 4x mais 25 dividido por 3. Tá? Esse dá um pouco mais de trabalho a gente perceber, mas é tranquilo de fazer. Então a primeira coisa aqui para a gente encontrar o coeficiente angular desse tipo de equação é a gente separar os denominadores, né? Então eu vou escrever assim, ó, 4x3 mais 25 sobre 3. Tá ok? E agora eu consigo achar, ó, o número que multiplica o x, quem é? Esse cara aqui, né? Então o meu coeficiente angular nesse caso vai ser 4 terços. Aqui, ó, 4 terços. Tá? Esse é o nosso coeficiente angular, tá? Ok? Olá, uma outra forma de eles te cobrarem é desta forma. Eles te oferecerem um gráfico, né? E a partir desse gráfico, eles pedirem para vocês determinar aí o coeficiente angular e o gráfico, né? E o gráfico não, e o ângulo, né? Observe o enunciado, tá? Bem simples, né? Mas prático. Encontre o coeficiente angular e seu ângulo. Então ele quer que nós encontremos o valor do m, nosso coeficiente angular, e o ângulo a qual esse coeficiente pertence. Então, vamos escrever aqui a nossa fórmula, né, pessoal? Vamos escrever aqui a nossa fórmula, tá? Sempre, né? M igual YB menos YA dividido por XB menos XA, né? Essa é a nossa fórmula que permite calcular o coeficiente angular. Então vamos identificar aqui no gráfico quem é o YB e quem é o YA, tá? Então observe o gráfico. Eu tenho um gráfico, né? Aqui Y, aqui X, né? Eu tenho um gráfico e eu só tenho
marcando aqui os pontos menos raiz de 3 e o 3. Então, eu vou observar que esse gráfico ele é um gráfico crescente, né? Lembra, crescente, o nosso coeficiente angular ele vai ser um número positivo, tá? Crescente vai ser positivo. Então, se ele é crescente, ele vai da esquerda para a direita, né? Ó, da esquerda para a direita. Então, aqui eu vou determinar aqui que aqui seja o ponto. Ok? Vamos determinar quem é o nosso ponto A, tá? Ponto A, tá? O ponto A é esse daqui, certo? Então, observe que na linha do Y, ele desceu no menos 3 e o ponto está bem em cima da linha. Se ele está em cima da linha, então eu vou dizer que o x é 0 e o y é menos a raiz quadrada de 3. Ok? Tá para baixo, negativo. O ponto B, que é este ponto aqui, observe que na linha do x, ele está marcando no 3. E na linha do y, ele está bem acima da linha aqui, ó, né? O ponto está bem em cima da linha. Então, o y é 0. Ok? Então, ponto A, 0 menos raiz de 3. Ponto B, 3 e 0. Tá? Então, vamos escrever aqui, que aí a gente faz tudo de um jeito só. 3 menos 3 raiz de 3. Ponto B, 3 e 0. Ok? Aqui em cima eu tenho x e aqui nessa coluna eu tenho o valor de y. Então, ó, YB, quem é o YB? Eu venho aqui no ponto B, na linha do y, 0. Menos, esse menos é da fórmula, quem é o YA? Eu venho aqui na linha do A, na coluna do y, ao menos 3. Pessoal, o menos 3 acompanha o número, né? Tudo isso dividido por xb. Eu venho aqui na linha do ponto B, na coluna do x, então xb é 3 menos xa. Então, eu venho aqui na coluna do A e o xa, 0. Isso vai ser o valor do nosso M. Ok? Então, 0 menos com menos vai virar mais. 0 menos 3. Então, eu cheguei numa resposta que o meu coeficiente angular é 3 raiz de 3, tá? E aí ele perguntou para a gente qual é o valor do ângulo, tá, pessoal? Para me saber o ângulo, eu vou usar a tabela de ângulos notáveis, né? Vocês já estudaram isso no segundo ano do ensino médio. Então, observe aqui, ó, que a tangente, quando ela vale 3 raiz de 3, ela equivale ao ângulo de 30 graus, tá? Então, 30 graus equivale a tangente de 3 raiz de 3 sobre 3. Se fosse 45 graus, seria 1. Se fosse 60 graus, seria apenas raiz de 3. Tá? Como deu raiz de 3 sobre 3, ela equivale a 30 graus. Então, o ângulo aqui é 30 graus. Ok? Então, ó, vamos definir aqui o nosso coeficiente angular. Ele é 3 raiz de 3. E o ângulo. E o ângulo é de 30 graus. Ok? Ok, pessoal? Só para a gente finalizar essa aula, que já demorou bastante tempo, eu tenho aqui a nossa equação reduzida, y igual a m que multiplica x mais n. Nós já estudamos isso em sala de aula. Então, o coeficiente angular, tá, ele sempre vai ser o cara que está do lado do x. Então, observe, eu tenho o x aqui e tenho o coeficiente angular, tá? Ó, x,
coeficiente angular, tá? Ok? Quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até esse horário. Se você gostou dos nossos vídeos, né? No canal do YouTube, canal Matemática Top, tá? Dê o seu like, dê o seu joinha, dá sua curtida lá, se inscreva no canal para receber notificações, ative o sininho para o nosso canal cada vez mais e mais crescer e a gente conseguir produzir conteúdos aqui no nosso canal, ok? Esse foi mais um vídeo do canal Matemática Top, Geometria Analítica, né? Um estudo, uma revisão sobre coeficiente angular. Valeu, um forte abraço, bons estudos para vocês, até mais.